Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Papo de Café dessa semana. E a gente está aqui na Ravi Esportes para conversar sobre futebol com um convidado super especial, Cristiano Grotto, que construiu uma carreira no futebol nacional e internacional, jogou no Grêmio e também foi treinado por ícones como Felipão e Paulo Autuori. Vamos então para a escalação do Grêmio. Eduardo 1, Jackson 2, 3 Grotto. E também está aqui comigo Fabrício Noronha, Wagner Machado e nosso outro convidado, Sandro Cunha, apoiador aqui do Catedral TV. Senhores, sejam todos bem-vindos, especialmente ao Cristiano, que conseguiu um tempinho na agenda aí para nos atender. Boa noite a todos os convidados. A agenda está sempre disponível. A minha agenda já foi das mais complexas, hoje está bem tranquilo. Hoje está mais light. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha carreira, um pouquinho do futebol brasileiro, futebol mundial, enfim. E estamos aqui para poder responder a qualquer pergunta, poder falar sobre qualquer atividade esportiva, porque hoje em dia não se trata mais só do futebol. Sim. Hoje em dia eu estou ligado em vários esportes, então para mim é um prazer. Eu queria que tu começasse falando um pouquinho da tua trajetória, fazendo um resuminho aí para quem está nos assistindo, né? Os clubes que tu jogou, como é que foi a tua trajetória, até quando tu jogou futebol. Iniciei então nas categorias de base em 1988. Isso tempo ainda quando tinha infantil, juvenil A, juvenil B, juniores, é uma época bem diferente. Em 91 me tornei profissional, em 92 então comecei a conquistar títulos. Foi um ano, em 92, para os gremistas doloroso, porque foi um ano de segunda divisão. Né? Pela primeira vez. Pela primeira vez, tudo tem a primeira vez, né? Enfim, fiquei até 94 no Grêmio, me transferi para o Botafogo, onde eu fiquei até 95 a 2000. E depois rodei um pouquinho pelo Brasil, CRB de Alagoas, Americanos no interior do Rio de Janeiro, em Campos do Goytacazes. Eu fui para Portugal, no Moreirense. Eu fui para o Peru, no Aliança Lima. Enfim, tive a oportunidade no Bahia. Então eu tive a oportunidade de jogar em alguns clubes, conhecer o Brasil, conhecer um pouquinho do mundo, a cultura, enfim. Então, para mim foi uma trajetória muito boa, foi uma trajetória maravilhosa. Independente de títulos, a gente cresce muito como ser humano, muito mais do que como profissional. E é isso que a gente leva para a vida, né? Falando de futebol, né? Eu sei tudo de futebol, né? Mas aproveitando que o Sandro falou, né? Futebol às vezes é assim, né? Às vezes o Inter tá em cima, às vezes o Grêmio tá embaixo, às vezes o Grêmio tá em cima, o Inter tá embaixo. Isso varia muito, né? Dificilmente os dois estão no mesmo nível, né? No mesmo momento, né? É uma característica, o nosso futebol gaúcho sempre traz esses detalhes onde a dupla, uma se espelha muito no outro para conseguir os títulos, porém muitas vezes as campanhas estão diferentes, né? São momentos, a torcida traz isso consigo, um olha para o outro, buscando se espelhar, mas muitas vezes não consegue ter esse equilíbrio, então uns estão em cima, às vezes um está em cima, outro está embaixo. Acontece bastante no nosso cenário gaúcho aqui no futebol. Fugindo um pouquinho, aproveitando, Sandro, dessa gangorra, toda regra tem exceção. E se a gente for lembrar bem, o ano passado, tanto o Grêmio quanto o Inter no Campeonato Brasileiro. Fizeram boas campanhas, realmente. Então, acho que o torcedor não pode reclamar do Campeonato Brasileiro em si, não teve essa gangorra. A gente olhando o cenário hoje, né, a gente vendo o que está ocorrendo hoje no Rio Grande do Sul, tanto o Grêmio quanto o Inter, né, estão em uma situação boa, né? Claro, oscilando em alguns jogos, mas o Grêmio agora voltando a ter um equilíbrio, tende a crescer agora com essa parada para a Copa América. Eu acredito que o Grêmio vai vir forte para as oitavas de final da Libertadores. E o Inter está mostrando, realmente está retomando o caminho das vitórias, até já tem vitórias, porém o caminho dos títulos, né, que há alguns anos aí a gente está realmente devendo no cenário nacional e internacional. Mas tende agora realmente, o trabalho do Odair está sendo um trabalho legal, um trabalho positivo. Imagino que vai realmente... Só para destacar para o torcedor que está em casa nos assistindo, né, pro nosso internauta, nessa semana tivemos sorteio das oitavas de final da Libertadores e o Grêmio vai ter como adversário nas oitavas o Libertad do Paraguai, que estava no seu grupo, a primeira fase,
e o Inter vai enfrentar o Nacional do Uruguai. E temos a chance aí daqui a pouco, né, de ter um Grenal, de repente uma semifinal, né? Será? Né, Cristiano? Né? Tudo é possível. Né? Tudo é possível. Eu já queria o Grenal agora, mas, enfim. Eu acho que tanto o Grêmio quanto o Inter nessas oitavas de finais passam. É o meu modo de ver. Não tô aqui dizendo que o Nacional e que o Libertad vão ser jogos fáceis, bem ao contrário. Né? Tanto é que o Grêmio perdeu em casa e depois ganhou fora. Mas eu acho que tem uma grande possibilidade dos dois clubes passarem. E torço muito para que os dois clubes passem e, se não estou enganado, podem fazer uma semifinal de uma Libertadores. Isso seria fantástico para o nosso futebol. Seria incrível para o Rio Grande do Sul, para o cenário do nosso futebol, né? Seria realmente parecido com o que houve o ano passado entre Boca e River. Tomara que não tenha que sair do Seria o Grenal do final, século, né? A semifinal. Eu quero introduzir na nossa conversa aqui o Wagner, para falar um pouquinho da trajetória dele também como jogador, né? Profissional. Eu jogo... profissionalmente jogo muita conversa fora. O pessoal conhece, né? Já para falar do futebol dos outros, porque o meu não tem muito assunto, né? Mas na verdade não, brincadeiras à parte, eu gosto de jogar futebol, né? Eu entendo menos do futebol do quanto eu gosto de jogar. Eu gosto do esporte, é excelente, né? Gostando de futebol, que agora quer começar a jogar tênis, né? Por que isso aconteceu, na verdade? Para diversificar, né? A gente tem que ser polivalente. E também porque a minha rotina ela é frenética em relação dos trabalhos aí, né? Dos empregos todos que eu tenho. E aí, então, não estou mais conseguindo conciliar. E o esporte, o futebol, por ser um esporte coletivo, tu precisa de mais gente. Conseguir juntar uma galera e manter aquele grupo, às vezes é difícil pra gente, né? Sim. Então, no tênis é barbada, né? Já vai eu e a Excelentíssima. Né? Então a gente já equipe vai formada. lá, já está a equipe formada. Se tiver mais alguém para diversificar ali, legal, show de bola, já tá rolando. Mas o importante é isso, né? É a prática de um esporte, porque não só o futebol, mas todos os esportes contribuem para tua saúde, para tua autoestima, te deixam melhor, assim. Então acho interessante. Social, né? Deixa E eu o futebol, sim, aproveitar, joguei Wagner, bastante já futebol também. de repente fazer um gancho em cima disso que tu tá colocando, perguntar pro Cristiano, o pós-carreira, né? Como após um atleta deixar, um atleta de profissional que nem tua carreira que tu teve, como é realmente o dia a dia, assim, em termos de esporte, assim, eu sei que realmente tu já conhece um pouco da tua carreira, tu teve algumas lesões, e como é que é manter isso até em questão de saúde, não pensando em termos de esporte, mas pensando na saúde. A gente sabe de relatos de alguns atletas que sofrem bastante após deixar os gramados, ou deixar as quadras, ou outras atividades no meio esportivo. Uma questão psicológica, quer dizer, né? Eu sempre digo assim que o importante é tu estar preparado para a vida. Porque te preparar para uma partida de futebol é muito fácil. Te preparar para vir aqui e conversar sobre futebol é muito fácil. Agora, te preparar para a vida é mais complicado. Quem está acostumado com a rotina do futebol, eu sempre digo, é uma pessoa iluminada, porque tu trabalha ao ar livre, não chega a ser um carteiro, né, Marcos? Que trabalha também ao ar livre, mas tu trabalha ao ar livre, tu tem um contato direto com as pessoas, tu tem um salário, hoje em dia então nem se fala, astronômico, né? Mas falando antes de nós começar o programa, que a gente tem que se preparar para a vida, que nós estávamos conversando, porque o futebol, isso ele passa rápido. Ele te dá uns 15 anos ali. Uma carreira curta, né? Uma carreira curta. Né? Digamos que em alto nível aí, 10 anos, não sei se chega a isso, a alto nível. Alto nível. A alto nível, sabe? E a gente tem que começar a se preparar. Falando de mim particularmente, eu me preparei, e eu vinha me preparando até em função do meu joelho. São 4 cirurgias de joelho, 2 de ligamento, 2 de minúsculo. A última foi em Portugal. Enfim, o meu organismo já estava sentindo isso, mas a minha cabeça já estava preparada. Então eu, quando parei com o futebol profissional, eu já tinha uma outra estrutura. Enfim, eu tinha uma chácara com gado de leite. Então eu parti para esse outro lado. Poderia ter continuado no futebol, poderia, como um auxiliar, enfim,
mas é uma rotina muito desgastante, é uma rotina onde tu não consegue acompanhar a tua família, ou a tua família não consegue te acompanhar. Aí tu fica projetando uma família com filhos, e aí um ano tu tá aqui, o outro ano talvez tu esteja no exterior. É um nômade, né? né? Fica a família, sabe? Então, assim, eu me preparei para parar de jogar futebol. Eu me preparei para ter uma família, para dar aquela condição, para dar aquele suporte, para acompanhar o crescimento da minha filha, enfim, para poder estar junto da minha esposa. Mas eu vejo muitos que tiveram jogando comigo, contra mim, enfim, que na época eram muito badalados e que não se prepararam. E hoje... Não sei nada. Com toda a modéstia, ganharam muito mais do que eu e hoje tem muito menos do que eu. Um caso emblemático acho que foi o Miller, né, que foi campeão do mundo pelo São Paulo e também depois acabou tendo vários problemas. É complicado de citar nome assim, de Sim. ganhar os campeonatos mundiais. E vamos falar do Gabiru Também. que é um caso mais recente para nós gaúchos, né? Autor do gol do título do teu time, O né? mais Enfim, importante até hoje feito no Internacional. Eu acho que a gente pode continuar no segundo bloco aqui. Lembrar que a gente está falando de esporte e a gente está na Ravi Sport, né? Melhor lugar para vir comprar aqui, né? Coisas esportistas, roupas esportistas, né? E deixa eu perguntar uma coisinha. É só o Inter e o Grêmio que estão na Libertadores do Brasil, dos times? Não. Ah, tá. Então tá. Não, é que tem uma coisa, Rio Grande do Sul e o Brasil. Separar, Isso vamos aí, separar olha isso aí. isso. Vamos separar. A nossa Isso. província de São Pedro, que Isso, ela isso. ela é O que marcante, interessa, principalmente quando o que se fala de interessa. futebol. E no segundo bloco, quem é que nós vamos ter aqui? Outra personalidade, Ronaldinho. né? Ronaldinho. Fenômeno! O Fernando. Aguarde. Até mais. Já voltamos. Precisando de impressos? Conte com os trabalhos especializados da Garten Sul. Há 25 anos imprimindo qualidade. Estamos de volta com o Papo de Chimas, quer dizer, Papo de Café. E agora está conosco aqui o Ronaldinho, que não é o fenômeno. Ronaldinho? Não, ele é um fenômeno. Pra É o nós, fenômeno, é o fenômeno, tá certo. Ronaldinho, seja bem-vindo. Obrigado pela presença de vocês, quero agradecer e pela oportunidade de estar mostrando as lojas Ravi Esportes, que está há 8 meses no mercado com uma proposta diferente no ramo de esportes. O endereço? Avenida Euclides Clima, bairro Arroio Grande, número 781. Pra quem não conhece, é assim, ó, Santa Cruz do Sul, daí tem uma outra Santa Cruz do Sul, que é muito maior, muito mais interessante, muito mais bacana, muito mais divertida e que tem de tudo, inclusive Ravi Esportes, que é o bairro Arroio Grande. Então aqui no coração do bairro Arroio Grande, Fica a dica. chega aqui e vem conhecer esse novo conceito, tem de tudo, né, cara? Tem de Eu tava tudo. olhando ali os moletons ali pra Infantil, criançada, pra criança, infantil, né, pra muito adulto. bacana, das marcas mais Masculino, consagradas. feminino. Isso aí, das marcas mais consagradas. E daqui a pouco vai ter aquela função dos gêneros também, se for o caso. Também. Não tem problema, o negócio é vender. Vamos lá. Se você precisar de um garoto propaganda, tá aqui Wagner Capitalizar. Machado, o telefone dele tá aqui embaixo. Pode contratá-lo, que é super especial. Isso aí, o Isso Insta, aí. segue lá no Insta, hein? Wagner M Original. Voltando ao nosso papo de futebol, eu queria saber do Cristiano, sabendo que ele foi treinado pelo Filipão, foi campeão com o Filipão, e também foi treinado pelo Paulo Autuori, e também foi campeão pelo Paulo Autuori, brasileiro e peruano. Falar um pouquinho dessas experiências. Trabalhar É com óbvio, esses sorte ícones. deles. Boa, eu ia falar isso. Tu ia falar, Sorte tá. deles. Sorte deles. Não foi minha sorte, foi sorte deles. Foi o ápice da carreira deles, foi isso. Assim, no início eu falei em 92, que foi um ano complicado pro Grêmio. A partir dali, a coisa começou a mudar. Em 93 foi recuperado o título gaúcho. Né? Em 94 nós ficamos campeões da Copa do Brasil. E eu tive a oportunidade de iniciar minha carreira lá em 91 com o Valdir Espinosa, que há pouco tempo atrás estava no Grêmio. Campeão do mundo, né? Com o Grêmio. Campeão do mundo com o Grêmio, claro. E depois, enfim, passaram-se outros treinadores até a vez do Felipão. Então, o Felipão, do que ele era antes como pessoa, como profissional, como treinador, como vitorioso, ele continua sendo hoje. Paulo Autuori é uma mudança de estilo bem chamativa em relação ao Felipão.
Paulo Autuori, ele teve todo um problema de uma paralisia numa perna. Ele tem uma perna bem mais fina que a outra, sabe? Mas é de uma inteligência sem tamanho. Não peguei treinador inteligente tanto quanto ele, um estudioso. Questão tática. Tudo sobre a vida. Eu até lembro um episódio que nós estávamos no Vietnã, em Ho Chi Minh, sabe? E aí aterrissou um Boeing e nós ficamos olhando assim, porque era o Sultão de Brunei na época. E o Paulo falou para nós: vocês sabem quem é? Não. Tinha 10 limusines, então saiu o Sultão com uma galerinha de sultanesas com ele, sabe? E ele falou: esse é o Sultão de Brunei. Isso na época era o homem mais rico do mundo. Por isso que eu digo, o Paulo é uma pessoa muito inteligente, não só no futebol, mas ele é muito, muito eclético. Em qualquer coisa que tu tocar em assunto com ele, ele vai conversar de igual para igual contigo. Cultura, né? Cultura. Não, e é uma pessoa muito humana. Eu lembro, inclusive no Peru, nós não estávamos numa fase boa no início do campeonato. Foi no Alianza Lima, né? No Alianza Lima, sim. Foi em 2001, no ano do centenário. No final nós acabamos ficando campeão em peruano. Mas o Paulo trabalhou só o primeiro semestre, que lá é o campeonato, o abertura. Tem abertura e clausura, como é na América Latina, de modo geral, só não é aqui no Brasil, enfim. E aí o Paulo trabalhou o primeiro semestre e depois ele foi para a seleção peruana. Então ele já foi para lá também com o intuito de ser o treinador de uma seleção, de assumir a seleção. E num desses momentos difíceis, então, nós chegamos para treinar e ele falou: hoje ninguém treina, vamos todo mundo no ônibus. E nós fomos para um hospital do câncer. Dificuldade, diz ele. Agora nós vamos conhecer. Vocês acham que isso é dificuldade? Um momento ruim? Não. Ele falou: dificuldade, nós vamos conhecer. Então, uma pessoa assim, que ele foge um pouco da linha que o Filipão trabalha. Da linha, não só do Filipão, mas da maioria dos treinadores. Da maioria dos treinadores. Eu cito o Filipão porque foi meu treinador. Tiro ele também, apesar de ter muito tempo que eu não tenho contato com ele, mas como um amigo, que foi uma pessoa que me ajudou muito no futebol. Sabe? Mas o Paulo, para mim, como pessoa e como profissional, não tem igual. E o Paulo foi campeão do mundo em 2005 pelo São Paulo, né, contra o Liverpool. Isso mesmo. O Paulo mundial, teve... Né? Até o Paulo, em vários lugares que ele for, ele quis me levar na época, mas infelizmente o futebol daquela época, em relação a isso, de tu poder, eu quero ir com aquele treinador, não é bem assim. Tem muita coisa que gira por trás disso, né? Vocês sabem, quem acompanha futebol sabe um pouquinho, são valores, são empresários, são os intermediários, enfim, vários é uma série de coisas. Só não falo muita coisa, porque senão eu tomo um processo daqui a pouco. Sim, não, mas não precisa. Certa vez eu perguntei para um jogador de Santa Cruz do Sul, jogando futebol com o cara, ele conhecia, eu não sabia muito bem quem o cara era, jogou no Inter, não vou dizer quem é, por razões óbvias, e eu perguntei brincando assim, né? Porque eu achava que o cara não é aquele jogador, né? E era titular, eu perguntei pra ele: aí, tu tá pagando muito caro pra jogar, não? E aí o cara disse: não é tanto, eu divido uma parcela com o Beltrano, outra com o fulano, o técnico tem uma parcela. Tô jogando, né? Tô legal. O narrador também tem um tanto. Cara, só que eu não imaginava. Sabe quando tu joga o verde e vem maduro? Foi mais ou menos isso. Eu disse: mas era uma zoação, e o cara soltou o verbo. Já tinha tomado uma cerveja, pós-futebol, né? Aí só veio aquele verbo assim, eu pensei: caraca, mas... Porque a gente ouve o pessoal comentar, falar que pode ter, que pode não ter. Até hoje eu fiquei na dúvida se ele tava zoando, se ele acompanhou a zoação, ou se ele falou real. Sabe, tipo, olha, tem isso mesmo dentro do mundo do futebol. Não adianta só tu ser o melhor jogador, às vezes tu tem que ter boas parcerias, porque senão tu não consegue espaço. Assim como às vezes uma banda, a gente falou semana passada com o Kili Freitas, né? Mas o cara é um baita músico, ou um baita compositor, mas se não dá um jeitinho, a letra dele, o cara escreveu uma letra, nunca chega na... Tem que ter o QI, pra alguém que então às vezes isso repercute aí em algum valor também, né? Tu vê bandas que surgem do nada, os caras apostam neles, por exemplo, e as gravadoras muito espertas antes faziam o quê? Faziam o cara assinar um contrato com elas, abrindo mão de todo o direito autoral das músicas. Sabe aquele negócio de direito autoral, que os caras acham que não existe?
Pois é, muita gente, às vezes, sabe o que está acontecendo com a música do cara? Uma gravadora está recebendo, porque ele cedeu o direito autoral no contrato. Então, tem algumas artimanhas em vários lugares, inclusive, pelo que eu notei ali no futebol, talvez. Antes do Sandro fazer a pergunta polêmica que ele quer fazer, eu quero saber o que o Ronaldinho quer saber do Cristiano Grotto. Aproveita, Ronaldinho, nós estamos com Cara, é muito legal os grandes jogadores. Escutar essas experiências do Cristiano, né? Mais ou menos o que eu ia perguntar para ele foi o que ele comentou antes, que o Sandro até perguntou para ele pós-jogo, como é que tu te adaptou a extracampo, né? Como é que é hoje tua rotina, se tu vai em jogos, como é que tá hoje tua agenda, que a gente falou no início ali. Não, a minha agenda hoje tá mais para televisão do que para ir para estádio. Não pelo fato de distância, não pelo fato de não ter condições, não. Mas eu sou uma pessoa muito acomodada. Depois que eu parei com o futebol, eu sosseguei, porque era muito corrida a coisa. Eu sosseguei, tem aquela música, né? Era muito corrido. Então, eu assim, hoje eu acompanho muito, mas pela televisão. Mas manteve cuidado com a saúde, não tá que nem o Perdigão, né? O Perdigão tá um barril dele. Tá louco. Deixou. Perdigão eu vejo muitas vezes quando a gente sai caçar, né? Tem aqueles perdigão que batem em asa, mas os perdigão mesmo, que fomos colegas, jogamos junto, acho que aquele ali, nem se ele quiser ele consegue levantar voo, viu? Deixa eu fazer 2 perguntinhas em uma pro Cristiano, porque é uma curiosidade que a gente tem. Quem pega, geralmente a gente conhece o jogador após o sucesso, né? Após estar no time. Mas voltando lá, porque o Ronaldo, por exemplo, tem filhos que jogam em categorias, são jovens, estão começando agora a tentar traçar um caminho aí no futebol. Quando tu começou, tá? Tu pode relatar um pouquinho como foi a tua trajetória no início das categorias de base mesmo. E também, eu sei que tu começou no Grêmio. Aí vai a pergunta que pode... O coração é gremista mesmo ou não? Eu vou emendar mais uma pergunta, então, junto já pegando esse gancho, que é... Anotar as perguntas dele. Qual a tua recomendação para quem está iniciando a carreira, sonha ser jogador de futebol, e como se deve se preparar, como tu se preparou para a vida? É que assim, a gente fala muito em jogador de futebol. Jogador de futebol tem vários. Também é jogador de futebol. Os 2 que eu digo aí, né? Os 3, na verdade. A diferença Nem pra isso serve. pro sucesso é aquele que quer ser um atleta profissional. Então, sim, começa a se preparar desde cedo, porque na minha época, lá em 88, era muito diferente do que é hoje em dia. Não tinha esse assédio dos empresários também, tão grande? Não tinha. Então tinha um assédio muito grande nessa gurizada, né? Talvez tu não tinha nem empresário. Hoje tu que ia discutir o teu contrato para renovar. A gente vê meninos de 9, 10, 11 anos saindo do Brasil às vezes. O caso do Messi saiu da Argentina com 12 anos, 11 anos. Sabe, eu vou falar um valor fictício. Nem tão fictício assim. Mas na minha época o Renato era o top de Grêmio. Até porque o Renato já tinha estado na seleção, tinha ido para Roma, na Itália, já tinha voltado, já tinha sido campeão, enfim. Falando em valores, o Renato, naquela época, 50 mil. E ele dizia, valor fictício, não sei se era isso, mas se não era, estava por aí. Ele dizia, metade eu separo para festa, a outra metade eu guardo. Sabe? Hoje, 50 mil, eu acho que nem o júnior ou sub-20, hoje, quando assina o primeiro contrato, acho que não recebe isso, recebe mais. Então, assim, inflacionou de uma tal maneira, que se quiser voltar não tem mais jeito. Que eu acho que aí entra um pouco da questão da mídia, né? A gente vê que hoje o que cerca uma partida de futebol, a transmissão, espetáculo, né? A gente vê agora o Facebook transmitindo uma partida de futebol, uma coisa que há pouco tempo a gente não conseguia imaginar isso, né? E agora me lembrou da música, bola na área, não altera o placar. Mas eu cantando não é bom, né? Não, concordo. Mas na verdade eu não sei se eu devo perguntar, mas o que eu mais queria saber, já que estava assim caminhando pro final do programa, é o seguinte, sabe a cervejinha aquela, a baladinha, a volteadinha, aquela, sabe?
o impacto disso pro futebol em si. Amigo disso, né? Antes, você acha que a questão do futebol aqui no Arroio Grande, que é essa cidade do Arroio Grande, dentro de Santa Cruz, né? Tem o mega estádio da Timbaúva ali, o estádio do Flamengo ali, então, o pessoal que gosta de futebol também, né? Fica a Eu dica. queria separar a separação do Rio Grande do Sul, agora que é do Rio Grande também, de Santa Cruz. Tá citando isso aqui Não, tô no citando isso, programa? tô dizendo que é bom. Ah, tá bom. Tem Ravi Sports, lá não tem. E aí, azar é deles. Mas rola mesmo esse esqueminha ou isso aí é só fazer um blá blá blá, só pra dar uma mídia a mais pro jogador? Não, assim, ó. Vamos voltar um pouquinho no tempo, falando em cervejinha. Opa. Polar, Brahma, não? Para de fazer propaganda do Ambev, rapaz. Tu sabe, até hoje a cerveja é fonte de caloria. E eu tenho certeza absoluta que após jogos, quem não cai num doping, enfim, se é num verão, vai ali e toma tua cerveja. Não vai ter problema nenhum. O teu preparador físico, o teu fisiologista, que naquela época nem tinha, tá? Não vão te criticar. Mas quando eu falei em voltar no tempo, porque lá, 92, 93, 94, já que tu tocaste em cerveja, já existia o antidoping. E quando nós caía, que até hoje caem 2 por time para fazer o doping, sempre foi assim. Só que tem uma diferença. Naquela época lá, nós caía no doping, todo mundo queria cair no doping. Por que será? Por quê? Ah, tem cerveja de graça. Porque o doping era cerveja. Pá! Nós caía no doping e ele fica o médico da CBF, fica o médico do teu clube, fica o médico do clube do teu adversário, mais 2 adversários. Todo mundo tá ali. Naquela época lá nós fazíamos o doping com a cerveja, porque tu perde por baixo com 5 quilos, 5 litros Em uma partida. numa partida. E naquela época lá, eles davam a cerveja como uma forma de tu poder urinar. Pra fazer o exame. Para fazer o exame antidoping. Sou voluntário. Só que ninguém queria ir fazer o exame. Ficava todo mundo conversando e tomando uma cerveja, e ali vinha uma, e vinha uma caixa, e enquanto tinha alguém no antidoping, ficava no doping. Essa foi a grande revelação do dia. Hoje em dia, é claro, se associou muito o futebol à saúde, né? E a cerveja, como ela tem álcool, não é mais legal tu passar essa imagem de um atleta profissional fazendo um doping, tomando cerveja, enfim. Eles estragam tudo. Falando isso, me lembra aquela cena do Douglas, depois que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, naquela banheira cheia de cerveja. E hoje a gente sabe como é que tá o Douglas, né? Eu não tenho a convivência hoje, mas assim, ó, eu não descarto de que pós-jogos, entre 4 paredes, lá no vestiário, enfim, não tenha lá uma cerveja pro pessoal tomar depois dos jogos. E acho que é até uma coisa normal. Coisa normal, porque vai te ajudar a repor a tua caloria. Claro, junto com uma alimentação de carboidrato, depois, enfim. Aproveitando a deixa, fizesse pergunta de quem está começando, sabe? A primeira coisa hoje em dia, porque nós vivemos num mundo muito materialista, muito capitalista, sabe? Então, assim, ó, hoje tu tem muita facilidade. Quem vive no meio de esporte, quem está começando, quem já iniciou, quem é consagrado, surgem N oportunidades. Tu tem que saber separar aquilo que vai fazer bem para ti, Como profissional. como profissional, e aquilo que vai fazer bem para ti, como pessoa, como um ser humano normal. Porque eu sempre digo, o atleta profissional, principalmente do futebol, ele não é um ser humano normal. Não é. Ele está acima do ser humano normal. E tira o base o Renato, que até hoje mora no hotel e às vezes não pode sair porque não consegue. Sabe? Então, tu foge um pouco, o atleta profissional de futebol, esse que já é consagrado, foge um pouco dessa vida normal que nós temos aqui. Quem, em sã consciência, vai estar na Ravi Sports aqui, se fosse num tempo diferente, podendo bater um papo assim, falando abertamente o que nós estamos falando. Se fosse um ídolo, se fosse uma pessoa, tu não consegue chegar num barzinho, num boteco, tomar tua cervejinha, papá. Deixa eu quieto aqui no meu canto.
Não consegue. É por isso que a gente não quer ser famoso. A gente já pensou nisso. Esse é um lado Temos bom. que finalizar. Esse é um lado bom, né? O Cristiano falou do time do coração dele. Ele fugiu da pergunta. Não precisa dizer Tá ainda. vendo que aos pouquinhos eu tô voltando. Porque começou com uma Regressão, pergunta, foi né? 2, foi 3, sabe? Não, mas assim, o meu time de coração é o Grêmio. Mas antes do Grêmio vem meu time, porque eu não sou natural daqui. Fazem 15 anos que eu moro aqui. Em Santa Eu Cruz, sou né? natural de Nova Palma. Uma cidadezinha pequenininha que fica... Quem vai daqui para Santa Maria, tu vai passar por Agudo, tu Faxinal. vai passar por Faxinal de Soturno, tu vai chegar em Nova Palma. Tá? E lá tinha Nova Palmense. E foi lá onde tudo começou. Então, meu Esse time é de o teu coração time. é o Grêmio. Agora, o meu time pra vida é o Nova Palmense. Sabe? Mas isso são coisas que vêm lá de 1900 e alguma Abraço pra coisinha. nação. Pessoal, infelizmente, nosso tempo terminou. Lembrar Mas que eu- só o Pierce Brosnan estava de aniversário essa semana. Pierce Brosnan. É. Então, minha dica, eu vou fazer minha dica cultural aqui, que são os 24 filmes do 007. Com Roger Moore, Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig. Muito bom. Então, pessoal, eu quero fazer uma última pergunta, duas últimas perguntas para o Cristiano. Pensando em toda essa tua trajetória no futebol, o que vem mais vivo à tua memória? A grama verde. Não, grama verde. Que vem mais vivo. Eu posso, de novo, te dizer assim, o que me vem mais vivo foi eu ter a oportunidade de ter trabalhado com o Paulo Autori. Isso sim, para mim marcou e vai marcar sempre. E para mim vai ser uma referência como treinador e como pessoa. Porque, e como nós falamos antes, ele foge um pouquinho daquilo que a gente entende por treinador de futebol. E eu acho que ele tá num patamar acima. Por tudo que ele faz e tenho certeza ainda vai fazer como pessoa e como profissional. E o teu palpite, né, para as oitavas de final do Libertadores, que acontecem depois da Copa América? Sou gremista e até podia aqui fazer uma brincadeira, sabe? Sandro. Mas acima disso sou gaúcho, né? Então assim, nem vou judiar do Sandro também, né? Mas eu acredito que tanto o Grêmio quanto o Inter nessas oitavas de finais passam. E torço para que passem nas quartas de finais, para que na semifinal aí sim possam se encontrar. E a gente possa voltar aqui Pro Grenal do século, né? a conversar Com certeza. mais sobre Libertadores, enfim. Com certeza. Pessoal, agradeço a participação de todos. Ronaldinho, Obrigado. agradeço por ter aberto as portas aqui da Ravi Esportes para a gente fazer o programa. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi o Papo de Café dessa semana. Voltamos na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.